Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nós fomos feitos para nos relacionar primeiramente com Deus, depois com o nosso próximo. Não é à toa que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo semelhante a este é amar o próximo como a si mesmo. Não tem como eu amar a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amo o próximo a quem eu vejo. A palavra de Deus nos fala a respeito disso. Então entendemos perfeitamente que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Quando ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar, Jesus Cristo instituiu a igreja. A igreja foi fundamentada em Cristo, a rocha inabalável. E através de Jesus Cristo nós temos comunhão com o Pai e uns com os outros. Quando entregamos a vida para Cristo, recebemos o Espírito Santo. E a nossa vida passa a ser dirigida pelo Espírito Santo e não pelas nossas próprias vontades. Bom, isso é o que deveria acontecer. Quando uma pessoa verdadeiramente tem Jesus como o Senhor da sua vida, ela não vive para si mesma, ela vive para o seu Senhor, que é Jesus. E a forma como nós fazemos isso é através da igreja. A igreja, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo, mas existe a autoridade sobre cada igreja que Deus instituiu. O pastor, ele é o líder espiritual daquela igreja, mas não é o dono da igreja. As decisões são tomadas em conjuntos, porque cada um de nós temos o Espírito Santo. Porém, direcionados e orientados pelo pastor da igreja, a autoridade. Isso tudo de acordo com a palavra. Porque se um pastor vier anunciar alguma coisa diferente do que está escrito na palavra de Deus, a igreja, os irmãos devem se reunir, conversar e apontar e orientar, redirecionar para a palavra, porque é a palavra que é a verdade. Na nossa igreja, por exemplo, as decisões são tomadas através de uma assembleia, de uma reunião onde nós oramos, apontamos as possibilidades e tomamos as decisões juntos. Não é uma responsabilidade do pastor tomar as decisões sozinhos, mas como igreja, é responsabilidade do pastor apontar, direcionar o caminho para que nós possamos seguir de acordo com a visão que Deus tem dado a ele. Na palavra de Deus nós vemos instituído dois oficiais na igreja. Primeiro é o pastor, o bispo, e depois os diáconos. Mas não significa que a responsabilidade de evangelizar, de cuidar uns dos outros e tudo mais, sejam somente deles. Porque cada um de nós temos um dom. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E com esses dons nós temos a responsabilidade de ajudar uns aos outros, de cuidar uns dos outros, para que através desse relacionamento nós possamos crescer. Nenhum de nós somos perfeitos, todos nós temos falhas. Você tem as suas falhas e as suas qualidades. Eu tenho as minhas falhas e as minhas qualidades. Com as suas qualidades, você me ajude a corrigir as minhas falhas. Com as minhas qualidades, eu te ajudo a corrigir as suas falhas. E assim nós crescemos. Esse é o objetivo de Deus com a igreja, para que juntos nós possamos prosseguir a cada dia mais, sendo mais semelhantes ao Senhor Jesus. A disciplina na igreja acontece não com o fim de punir a pessoa que pecou, que errou, de forma alguma. A disciplina na igreja acontece com a finalidade de exortar, de corrigir, de ajudar. O pai que ama o seu filho, ele corrige, ele disciplina, ele não deixa o filho fazer tudo o que ele quer, sabendo que ele está indo por um mau caminho ou que ele vai se dar mal. Na igreja é assim, o objetivo sempre será ganhar o nosso irmão, nunca afastá-lo, nunca desligá-lo, nunca abandoná-lo, de forma alguma. Jesus ele não faz isso com a gente. Quando uma mulher foi pega em adultério, Jesus orientou ali, falou naquele momento: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra, todo mundo foi embora. E Jesus perguntou para aquela mulher: alguém te condenou? A mulher falou: não. E Jesus declara: eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Então a igreja recebe todo tipo de pessoa. Mas como corpo de Cristo, nós somos transformados. E nós não vivemos da maneira como nós queremos viver. Nós vivemos da maneira como Deus deseja que nós venhamos a viver. E isso a igreja ajuda, nós ajudamos uns aos outros, para que possamos estar cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais próximos da vontade, do centro da vontade de Deus, e cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. A igreja começou a se reunir no domingo. Antes, o povo de Deus, os judeus, se reuniam no sábado, era uma lei do Senhor. Mas a lei apontava para Cristo. Toda a palavra de Deus, na verdade, ela é direcionada e apontada para Cristo. Jesus, ele é o nosso descanso. Não há um dia de descanso obrigatório. Não, Jesus ele é o nosso descanso e um dia nós vamos passar a eternidade no descanso eterno. Existem outras interpretações, mas esse é o entendimento que nós temos. Jesus ele é o nosso descanso. Não é necessário guardar um dia da semana para ter a salvação. É necessário entregar a sua vida ao Senhor Jesus.
é necessário não viver do seu próprio jeito, mas crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. E quando você faz isso, você vai obedecer a palavra, vai se esforçar para obedecer. Mas nós não somos salvos por conta da nossa obediência, somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Mas a fé sem obras ela é morta. Então nós praticamos obras de justiça por causa da fé que nós temos, por causa do Espírito Santo de Deus que está em nós. E entendemos assim, a igreja passou a reunir assim, aos domingos, na ressurreição de Jesus Cristo, por conta da ressurreição de Jesus Cristo, o dia da ressurreição de Jesus. Que Deus possa te abençoar, que você possa participar da igreja, que você possa se reunir, não apenas aos domingos, mas toda vez que tiver o culto ao Senhor, que você possa estar presente, se você puder, lógico, né? Se você não estiver trabalhando, mas que você possa estar reunido com a igreja e não deixar de reunir de forma alguma, porque este é o propósito de Deus. E não apenas se reunir, mas ser membro realmente, se tornar parte realmente, congregar realmente, para que assim você possa desfrutar de todas as promessas, os planos e os sonhos de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.